Além de dicas para quem quer viajar ou trabalhar na Itália, falaremos hoje sobre a Semana Italiana, que vai de 19 a 25 de outubro e tem como objetivo promover e divulgar a cultura italiana no mundo todo, usando a língua como principal instrumento de imagem da Itália no exterior. Este ano o tema é Italiano entre palavras e imagens, grafites, ilustrações e histórias em quadrinhos. Imperdível. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui recebendo nossos convidados. Oi, Jana, tudo jóia? Amarildo, o Pedro, bacana, pessoal. Vamos lá, boa noite. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter aqui como nossa convidada a professora Janaíra, que é professora de italiano na Self Idiomas. Vamos lá. Vamos lá, ela está entrando aqui. A solicitação para você. Olá, Dani, tudo bem? Dani Portela, bacana, falando um oi aí pro pessoal. Vamos lá. Bom, Jana, você está me ouvindo aí? Já mandei a solicitação para você. Estamos aguardando aí a Janaíra entrar na nossa live. Janaíra aí que é formada em Ciências Sociais pela UFSCar, morou em Roma por mais de 6 anos aí, estudou em vários colégios importantes. Jana, estou esperando você entrar, tá? Já mandei a solicitação para você. Me avisa quando você estiver pronta. Então, pessoal, vamos lá. Mandei novamente a solicitação para você. Então, pessoal, a Jana que trabalhou aí, estudou na Itália, em Roma, morou por mais de 6 anos. Olha ela aí, tudo bem? Olá, Tudo bem? buonasera, boa noite a todos. Tudo bem? Vamos falar Queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de poder falar da Itália, que é um país que eu tenho uma ligação afetiva bem intensa. E vamos lá conversar um pouquinho, falar um pouco da língua, da cultura italiana. Bacana, bacana. Olha aí o Aurélio entrando. Tudo bem, Aurélio? Elaine, Camila, sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho então. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, a Jana é formada por Ciências Sociais pela UFSCar, morou em Roma por mais de 6 anos, estudou em grandes colégios lá, como o Liceu Científico e o Colégio Dante Alighieri. Estagiou como professora de italiano, L2 e LS, que ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso também. Possui nível avançado C2 em italiano, nos certificados CELI 5 e DITALS, né? Que ela já vai falar para a gente um pouquinho, vai explicar sobre isso daí. Ô, Jana, vamos começar então. Explica para a gente, antes da gente começar aí, qual que é a diferença desses dois certificados aí? E fala um pouco da vivência sua em Roma, como que foi essa experiência? Bom, o CELI faz parte de um sistema de certificação que quer atestar o conhecimento linguístico e comunicativo em italiano. E o CELI segue normas, junto com mais 3 que existem na Itália, que são TIUS, LIDA e um outro pela Universidade Roma Tre. Bom, o CELI, ele é dirigido a todas as pessoas que vivem em contato com a realidade italiana. Todos aqueles que estudam, que almejam trabalhar em empresas italianas, até mesmo numa recente mudança do governo italiano para a cidadania por casamento. Bacana.
Então, Legal. agora entrou em vigor recentemente uma lei que solicita aqueles que são casados com italianos ou casadas com italianos que eles façam também uma prova de proficiência na língua italiana, nível B1. É Sim, muito recente. a partir do momento que você está casando com um italiano, você tem que, no mínimo, saber o idioma dele, né? Como que você vai se relacionar com a pessoa Exatamente, sem saber o que ela está falando, né? Não tem jeito. exatamente. A grande justificativa do governo anterior da Itália foi essa. Tá. Como conviver, conhecer novos hábitos sem o entendimento da língua. Tá. E aí, Jana, fora isso, fala um pouquinho para a gente da demanda do italiano em relação à viagem e Ah, eu só vou. empregabilidade, que muita gente quer saber Aham. sobre isso daí também, né? Tá, Imigração eu só italiana. vou, Ah, só vou concluir, tá. porque só falando um minutinho do Celli, que eu acho que é interessante, porque muitas empresas italianas solicitam um conhecimento do idioma, e eu queria falar só um pouquinho de algumas características para quem tem interesse em fazer essa prova, que é uma prova que envolve compreensão textual, compreensão auditiva, também de escrita e parte de conversação, a parte oral. Ok. Então, é um certificado que muito importante e dividido em 5 níveis. Então, depende muito da demanda do candidato, do que ele necessita para fazer. E é realizado 2 vezes por ano. São criados pelas universidades italianas, que, em convênio com instituições aqui do Brasil, realizam a prova. A prova é produzida na Itália, nas universidades, no caso do Celli, produzida pela Universidade de Perugia, e mandam, encaminham para o Brasil, lacradinha, ela é entregue nos locais de prova, o aluno faz a prova, faz uma entrevista com o examinador, e após isso as provas são lacradas, enviadas à Itália, corrigidas lá, encaminhadas para o Brasil novamente, e são os institutos que distribuem o diploma para os aprovados. Tem que E mostrar a uma coisa, veracidade, né? Tem que mostrar isso, isso daí. Tem jeito. e uma coisa importante é que, por exemplo, a estrutura da prova, ela é, como eu comentei, dividida, são 2 partes, uma parte escrita e uma parte oral. Então, se o aluno, eventualmente, ele não consegue... Travou. Então, não te Deu escutando. uma travadinha. Pode falar. Eu dizia que, eventualmente, se de refazer essa parte no prazo de 1 ano. Então, ele pode, eventualmente, ele não consegue atingir a suficiência na prova oral. Aí, então, ele faz nesse prazo de 1 ano e pode se inscrever novamente. Bacana, legal, Tá? legal. E fala para E, e fala para sim, mim também em relação à viagem, essa prova aí, se tem alguma relação com viagem e empregabilidade também. bom, no caso da viagem, não necessariamente, porque a viagem, eventualmente a pessoa passa 1 mês, 2 meses pela Europa, frequenta a Itália, é necessário um conhecimento mais básico, que permita conversar, que permita fazer frases curtas, que permita até conhecer elementos mais básicos da gramática. Mas no caso de empregabilidade, o que ocorre é que algumas empresas, elas solicitam o conhecimento, isso varia muito, e há também empresas, não necessariamente italianas, elas são de outros países, mas têm contratos com empresas italianas, então elas precisam de alguém que também saiba falar italiano. Exatamente. Empresas italianas do Brasil nós temos várias, né? Temos a Fiat, Magneti Marelli,
Pirelli, a TIM também, que é italiana, a Europa, a 3G. Então, quer dizer, é um idioma que muitas pessoas aí não dão tanta importância, né? E com grandes multinacionais aqui É, no Brasil. exatamente. Eu tenho um caso particular de um aluno meu, eu acabei do início do meu trabalho como professora, foi um dos meus primeiros alunos, e ele fazia o italiano por hobby. Aí passaram os anos, ele começou a trabalhar na IBM, aí me falava do trabalho dele, de como ele usava o inglês. Aí ele falou para mim um dia, precisamos retomar as aulas. Mas por quê, né? Passaram mais de 5 anos. Mas por quê? Não, eu estou indo para a Itália trabalhar no escritório lá da IBM. Olha que bacana. Então, E é uma empresa multinacional americana, né? exatamente. Então ele nem esperava, né, essa possibilidade de, nem pensava, né, estudava italiano por hobby, só para conhecer um pouco das origens dele. E Exatamente. aí apareceu a oportunidade. Muita gente busca o italiano, alguns por conta de viagem, outros por conta de empregabilidade, mas muito por conta de resgatar suas raízes, né? Então tem esse Sim, lance de você ser originado do italiano e querer até por questões culturais, né? E fale uma sim. coisa para mim, em relação ao visto italiano. O que você pode falar para a gente aí, para quem está buscando visto de italiano aí para empregabilidade? Ele não é necessário totalmente para conseguir um emprego. Travou um pouco. Não necessariamente você tem que ter um visto italiano, correto? Bom, no caso de empregabilidade, ele tem que fazer uma solicitação ao consulado e comprovar realmente residência, que terá um trabalho lá. E aí ele pode entrar com esse pedido que é o soggiorno per lavoro, né? Que é a permissão para estar na Itália por trabalho, Ok. né? Mas o que facilita bastante, porque a gente tem aqui no Brasil mais de 30 milhões de descendentes de italiano, né? E muitos buscam a cidadania e já unem o útil ao agradável, né? Então eles já buscam a cidadania, já pensam em trabalhar em algumas empresas e já com esse pensamento. Entendi. Bacana, bacana. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre já falamos de empregabilidade, de viagem. Você quer falar um pouquinho de Roma e quando você foi para Roma, como que foi esse visto para você lá? Se você precisou da cidadania, se você não Bom, precisou, pode falar. eu fui com o meu pai, a minha família, porque meu pai é funcionário do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil. Ele foi transferido para lá. Eu fui adolescente e no início, a primeira iniciativa foi procurar um curso de italiano. Porque até então meu pai tinha um outro destino que era a França, e eu estudava francês, já pensava nessa viagem para a França, então no meu imaginário eu estaria em Paris estudando francês, e eu estudava francês há 2 anos, Entendi. desde os 12 anos que eu estudava francês. E Mas seu aí pai foi veio para uma mudança, meu pai foi aí meu pai, nada desagradável também, meu pai foi trabalhar no consulado do Brasil em Roma e fomos, só que no susto, porque até então eu não sabia nada de italiano. E quando nós chegamos lá, a primeira coisa que meu pai falou, olha, vão estudar. Eu preciso trabalhar e vocês vão estudar. Então nós chegamos, eu e meu irmão, muito antes do período escolar, que começa lá em setembro, e aí teve tempo, chegamos lá em maio e tivemos um tempo para estudar o italiano. Então começamos a frequentar uma escola, que é o Dante Alighieri, e começamos a estudar o intensivo, né? Minha mãe também participou das aulas, e os três, todos os dias, regularmente, frequentávamos as aulas.
intensivas. Então, nesse momento aí, nós tivemos um contato, né, uma descoberta com o idioma e começamos a evoluir um pouquinho com o italiano. Entendi. Já vivíamos o contexto, né? E aí nós começamos a observar como mudou o humor do italiano em relação à nossa presença no país. Porque eu lembro que os primeiros dias eu ia falar alguma coisa, aí eu misturava o português, o francês, tentava alguma estrutura em inglês, aí os italianos olhavam assim com estranheza, não aprovavam aquela situação, digamos assim. Ah, Mas levavam um pouco na esportiva, ajudavam, tinha todo um gestual, davam dicas. Mas quando nós começamos a estudar, conviver, conhecer os costumes, conhecer os hábitos, aí foi tudo se encaixando. quanto Foi tempo tudo se... demorou, Jana, quanto tempo demorou para você virar a chavinha aí e falar o italiano morando no país? Morando no país, eu lembro que já em uma semana a gente já tinha umas frases curtas, já, umas frases simples. Nós conseguimos entender bastante. Já em uma semana. Eu lembro que a primeira vez que eu falei em público foi uma pizzaria que fui com meus pais e meu irmão. E o garçom trouxe uma pizza que eu não tinha pedido. Aí eu chamei, cortesemente disse para ele: não, olha, o senhor se enganou, não foi isso que eu pedi. Aí meu pai até brincou, falou assim: já aprendeu a reclamar, né? Já, primeira coisa que você aprendeu. E o garçom tinha sido o mesmo que tinha nos atendido no nosso primeiro dia em Roma. Porque no primeiro dia nós fomos para um hotel e tinha que procurar apartamento ainda, tinha toda uma. Nos primeiros e nós exatamente encontramos uma pizzaria pertinho do hotel, né? Então foi no gesto, primeiro dia. Aí no segundo começamos a procurar curso, aí passou uma semana, voltamos e o garçom já olhou espantado, né? Nossa, ela nos cumprimentou, soube dizer o que estava errado, Essa enfim. menina E aí, essa menina já está aprendendo o nosso idioma. Que bacana. é, isso muda bastante, viu, Dani? Eu acho que o italiano é muito receptivo, mas uma coisa que eu acho muito, que me marca muito, também na cultura espanhola, francesa, é essa defesa, digamos assim, da língua, né? Porque a língua é construção da identidade, né? Então, quanto que é importante para ele que as pessoas interajam com eles falando o idioma deles. Isso serve até para viagem. Muitas vezes as pessoas fazem turismo e não se ligam nesse aspecto, porque é importante para ser um pouco mais independente, fazer uma viagem com independência é muito gostoso, é muito prazeroso. Então, isso, e até interagir com italianos, mesmo que seja nas estruturas mais simples, no, cumprimentar um italiano, encontrar pessoas nos bares e dizer um buongiorno, Ah, tem um gostoso. outro ar, Exatamente. né? Bacana. Elogiar um prato que se comeu, tudo isso É só, promove uma. só Pode falar, passando Dani. por, só passando por isso, sentindo essa sensação para a gente valorizar um pouquinho mais o estudo, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso eu já comento muito com as pessoas. Desde uma simples viagem, é muito prazeroso você conhecer novas culturas e conseguir se expressar na língua do país que te recebe. Isso é Eu sei. muito bom. Isso aconteceu comigo também na França. Eu fiz o primeiro livro e fui. Fui turismo, né? Então, uma semana foi assim, para mim foi algo sensacional. Eu chegar, conseguir pedir um táxi, chegar na loja, perguntar quanto custa, chegar no restaurante e entender alguma coisa do cardápio. Isso não tem preço, né? São coisas que só estudando mesmo e vivenciando para que você Sim, consiga valorizar, né? sim, É isso aí. sim. E Hoje, eu queria destacar. pode falar.
Não, eu queria destacar um outro aspecto. No meu caso, que fui adolescente, eu tinha que entrar numa escola, né? O estudo formal. Como Fazia foi isso para mim? Eu queria comentar isso porque muitos estudantes que querem cursar uma universidade, como é esse processo, né? Que no meu caso, eu ainda adolescente, cursando ainda o ginásio, o espanto dos professores ao me verem na sala de aula. Como ensinar italiano para essa estrangeira? Então, as professoras de italiano ficaram enlouquecidas no primeiro dia. E eu, muito firme, disse para elas assim: eu vou à aula, vou frequentar a escola todos os dias, e vocês vão ver. Vou estudar italiano à tarde e vou conseguir desenvolver um bom italiano. E foi o que aconteceu. Eu fiz essa imersão, né? Entendi. Porque no caso da minha mãe é dona de casa e ela estudou também, mas ela, a certo ponto, parou no B1, frequentou o curso regular de italiano, e minha mãe tinha a rotina dela, só que a grande dificuldade para os professores era, essa menina vai voltar para casa, vai falar em português, como é que será o dia seguinte dessa menina estudando? Como nós vamos fazer? Porque a grande dificuldade, ensinar italiano para italianos é uma coisa, ensinar italiano para estrangeiros é uma totalmente diferente. Como estimular essa menina a estudar? E eu resolvi o problema para elas nesse sentido. Eu falei, não, eu vou frequentar a escola e depois vou continuar a estudar italiano. Entendi. Então, eu estudava das 8h30 até 1h da tarde. Aí eu saía da escola, almoçava e depois eu ia estudar italiano no Dante Alighieri. Eu continuei a estudar lá. E Entendi. lá fui desenvolvendo mais e depois fiquei os 5 anos, porque o segundo grau de lá dura 5 anos, e 5 anos convivendo normalmente. É óbvio que com algumas dificuldades, muitos colegas me ajudavam. Então, foi esse o processo. Entendi. Então, Bacana. para um estudante, Determinação, né? Determinação. determinação, precisa. Precisa ter estudo, precisa realmente vivenciar a língua. Né? Então, o que eu estou falando aqui é de uma época que, 96, 14 anos, muito tempo atrás, em que não tinha tantos Tá, recursos tá. para estudar, não tinha 24, né? tanta, tantos, 4 anos. tantos métodos para estudar. Exatamente. Os recursos eram bem mais enxutos, né? Sim, Hoje a gente tem tanta plataforma, maneiras, livros digitais, livros online, sim. que o pessoal tem acessibilidade a baixar os PDFs, né? Não, realmente é isso aí mesmo, tem que ter determinação. É por aí mesmo. Bom, Jana, O que eu, pode falar. o que eu comento para estudantes que almejam, por exemplo, cursar algum curso na Itália, não sei, arquitetura, às vezes algum na área de farmácia, alguns na área de moda, eu aconselho muito que não desistam, né? Primeiro porque precisa ter estudar o italiano, ter um certificado que permita não ter que fazer uma outra prova de conhecimento, né? Então eu falo muito para eles isso. Primeiro pensar, conhecer o idioma. Não necessariamente tem que ter um conhecimento muito amplo de gramática. As pessoas pensam muito assim, ai, vou fazer uma prova de proeficiência e preciso saber gramática. Não é bem por aí. Tá? A prova, tanto do CELI, o TILS, quanto o PLIDA, são certificações que trabalham muito bem essa questão do conhecimento da língua. Não é gramática só. É ter um pouco de vocabulário, fazer uma imersão no idioma. Quando eu falo das pessoas aqui, ai, como, Jana, fazer imersão se eu estou no Brasil, né? Você mesma mencionou, há vários recursos hoje em dia
tem o auxílio do professor. O professor, ele te ajuda a percorrer esse caminho da aprendizagem Que fácil. e, e também conhecer um pouco da estrutura da prova, né? Então, algumas pessoas me procuram falando assim, olha, Jana, tem uma oportunidade, quero estudar arquitetura na Itália, ou trabalho com design, quero ir para lá, o que que eu faço? Como eu faço para ter uma certificação? Eu já estudo italiano há um ano, né? Como eu consigo desenvolver a língua, né? Isso aí. Então eu diria isso, muita perseverança, É, muita ó, disciplina. nós estamos com uma pergunta aqui, Jana. Se há muita Uhum. diferença de dialetos entre as regiões? Bonacera, Juarez, sim, há muitas diferenças nos dialetos. As formas do dialeto têm muito a ver com a queda do Império Romano, porque a Itália se viu não era mais uma potência. Roma, no caso, não era mais uma potência, e o território italiano ele passou a ser alvo de algumas invasões. Então, muitos povos entraram no país, povos com características das mais variadas, árabes, espanhóis, os povos da antiga Germânia, que se falava, né, do norte da Europa. Então, e esse contato com as pessoas do território italiano, ainda não era Itália, passaram a ter contato com a língua dos invasores. E aí, desse contato, novas formas foram criadas. Daí nasceram os dialetos. Então, o dialeto milanês, ele é completamente diferente do dialeto napolitano, diferente do dialeto siciliano. Eu lembro que eu tinha um professor siciliano de matemática e ele falava assim para mim: você vai aprender o italiano e depois o dialeto siciliano. E ele me falava algumas expressões e eu entrava em pânico, porque eu falava assim, mas como? Eu tenho que aprender italiano e ainda o dialeto? E ele falava, precisa. Não Para basta, conhecer não a minha basta só terra, você... ainda vou ter Não. que aprender os dialetos. Complicado, né? Então, sim, Juarez, tem uma diferença muito marcante. E o dialeto ele está presente na cultura italiana, e a língua italiana, a que nós conhecemos hoje, é uma língua muito recente. Ela é fruto de um processo aí político que a Itália passou. A Itália é unificada há muito pouco tempo, então o país sempre foi dividido, né? Então, muitas características diferentes. Eu lembro que um filme que me marcou muito foi um filme sobre o Leonardo da Vinci, que conta a história dele e no momento que ele sai da cidade de Florença para ir trabalhar em Milão, ele chega em Milão e não entende nada do milanês. Nós estamos falando do século XVI, como era o italiano sair de Florença e ir para Milão. Que nem é tão longe, né? Não é muito longe. Não, que nem é tão longe. Mas é uma característica muito marcante da língua, você, por exemplo, ir na cidade como Nápoles e ouvir o napolitano falar o dialeto. Aí você tem que perguntar, o que você quer dizer? Eu, particularmente, conheci o dialeto romano. Então, os professores brincavam com o meu outro professor siciliano. Falavam assim, não, se ela tiver que aprender dialeto, tem que ser o romano. Que a, Nada do dialeto siciliano. que É uma aprenda. briguinha, uma brincadeira para fazer com que eu ficasse bem na escola, porque foi um início bem difícil, né, para adolescente viver em outro país, né, sair dos seus hábitos, dos seus costumes. Ah, mas foi uma experiência única, né? Com certeza. Ô, Jana, vamos falar um pouquinho, então, agora. Vamos entrar aqui na Semana Cultural aí, que o pessoal está ansioso para saber sobre essa Semana Cultural. Itália no Brasil e no mundo, né? Fala para a gente um pouquinho Sim. qual que foi o objetivo, por que essa semana foi criada? Tá.
Sim, eu particularmente sou uma apaixonada por esse encontro. Os órgãos diplomáticos da Itália sempre promovem eventos no exterior para promover a língua, a cultura italiana. No caso específico, nós estamos na Semana da Língua Italiana no Mundo. É um evento que está chegando na sua 20ª edição. Bacana. É um evento que começou por iniciativa do Ministério das Relações Exteriores da Itália, junto com o Ministério da Cultura italiano, Ministério do Turismo, instituições linguísticas, institutos de cultura italiano presentes aqui no Brasil. E começou timidamente, digamos assim, e sempre gira em torno de um tema. E esse ano o tema é sempre... Qual que é o Pode tema? falar, Dani? Pode falar. Qual que é o tema desse ano? O tema é o italiano entre a palavra e a imagem, grafites, ilustrações e quadrinhos. O tema desse ano que é muito focado nessa ligação da imagem e a palavra. Entendi. E eles costumam, Jana, homenagear, fazer homenagem para alguém famoso, alguém que tem um historiador, um poeta, alguém que marcou história na Itália? Sim, esse ano, como o tema é língua e imagem, palavra e imagem, eles vão homenagear vários autores, várias personalidades que estão no imaginário cultural italiano. Por exemplo, há várias iniciativas, acabei de encontrar uma antes da nossa live, que é um perfil no Instagram, que é assim, Dante_social, que é um perfil que estudantes da Universidade de Turim, no norte da Itália, fizeram para explicar uma obra clássica da língua italiana, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, eles desenvolveram uma página voltada para quem quer conhecer um pouquinho a obra da Divina Comédia. É um trabalho fácil, porque é um autor clássico, tem uma distância aí temporal gigantesca. A gente está falando de um autor que escreveu no século XIV. Como fazê-lo ser atraente para o leitor de hoje? Nossa, no século Então, é um projeto que eu me apaixonei e vou ver daqui a pouquinho, vou dar uma olhada lá. No caso aqui do Brasil, o grande homenageado é um escritor que se dedicou ao público infantil, que é o Gianni Rodari. Eu, particularmente, gosto muito desse autor. Foi o primeiro autor que eu li em italiano. E o Gianni Rodari é um escritor que nasceu numa cidade chamada Omenha, no norte da Itália, no Piemonte. E o Gianni Rodari, ele tem uma história que influenciou todo o seu trabalho. Ele nasceu numa família pobre, o pai dele era padeiro, e ele perdeu o pai precocemente. E ele não tinha condições para continuar os estudos. Então, ele nasceu em 1920, esse ano completaria 100 anos, então, também por isso ele é homenageado. Então, como eu disse, ele era muito pobre e ele não tinha condições de estudar. Então, imagina, década de 30. Então, ele entra 30, 40, ele entra num seminário para estudar. Entendi. Mas aí tinha uma outra coisa, como se manter
e ele começa, ele pensa no magistério. A única alternativa que eu tenho para me manter é o magistério. E ele se torna professor de educação infantil. Entendi. E aí ele depois, não só foi escritor, Gianni Rodari, ele passa por todas as transformações que a Itália vive no pós-guerra. Ele passa uma segunda guerra, ele vive uma segunda guerra. Ele não é convocado porque ele tem alguns problemas de saúde, mas ele vai, continua o seu, ele vai, muda a sua atividade quando ele entra na área do jornalismo. Entendi. Ele começa a trabalhar no jornal com um viés mais comunista, que é o Pioniere. Ele começa a trabalhar, a investigar a situação política italiana e social da época. Depois ele recebe um outro convite, que é para trabalhar como cronista em um jornal chamado Unità. E aí ele começa a desenvolver contos para crianças. E aí ele se apaixona pelo público infantil. Ele já era um educador e depois ele começa a escrever contos em um jornal. Interessante. E aí ele se encontra na profissão de escritor e com público bem específico, público Eu ia infantil. perguntar para você agora, quem que é o público desse evento aí, né? E o que eles vão fazer agora com esse próximo evento que está acontecendo? O que eles estão fazendo nessa semana em meio a esse período de pandemia que nós estamos vivendo aí mundial? Bom, o público, em geral, como eu comentei com você, são mais de 20 anos, né? São 20 edições. Só para você ter uma ideia, no ano passado, que o tema era Italiano no Palco, foram mais de 900 iniciativas em 100 países. O público é variado, ele é destinado desde professores de italiano, estudantes, pessoas que amam a cultura italiana. No caso do Brasil, nós temos 30 milhões de descendentes de italiano, então é voltado para a comunidade italiana. Então o público é bastante variado. Tá. É um número bem expressivo, né? E no caso do Gianni Rodari, que é um autor para crianças, não se enganem, porque é um autor fantástico que os adultos também amam. Então, realmente é um evento que eu considero imperdível. Nossa, mas então fala pra gente aí como que esse evento tá dividido aí, como que tá a programação dele. Conta um pouquinho pra gente aí da sua experiência no evento. Esse ano eu vou. O Gianni Rodari é o grande homenageado e há alguns institutos de cultura italiana presente aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho do estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo tem quase metade desses 30 milhões de descendentes de italianos estão aqui. Então, o Instituto Italiano de Cultura, que é um órgão do governo italiano, ele já é um instituto que foi fundado em 1950, imagina. Então, foi fundado com o intuito de fomentar a cultura italiana aqui no Brasil. Então, o Instituto está promovendo alguns eventos. O primeiro, eles criaram um site que se chama alcunefavole.art.br. Depois a gente pode colocar aí nos comentários, né? Legal, para o pessoal que quiser. Esse site, eu vou até depois vai dar uma tremidinha que eu vou escrever o endereço desse site. Tá bom. Mas esse site, ele é muito interessante porque ele é sonorizado e ele é ilustrado. E ele está em português e em italiano. Olha que bacana. Então quem quer conhecer... desculpa para não conhecer, né? Não.
quem quer conhecer a obra do autor, eu sugiro para professores de educação infantil que quiserem conhecer um pouco da obra do Rodari, de acessarem esse site. E para estudantes de italiano que querem ouvir, se familiarizar com o italiano, com a entonação, com o ritmo, que escutem esses áudios. Porque, na realidade, são contos, são 10 contos retirados de um livro do Rodari chamado Fábulas ao Telefone. E é um livrinho maravilhoso. Eu falo que é um livrinho porque são histórias reúne 70 contos e conta a história de um pai que é um representante comercial e ele viaja pela Itália e ele não convive muito com a filha, né? Ele só vê a filha aos domingos. O Pedro está perguntando aqui sobre o site. Como Já, já, Pedro, eu escrevo aqui. Já, já eu escrevo, Pedro. Então, esse pai, ele não tem tempo para a filha, ele vê a filha só aos domingos. E ele faz um acordo com a filha. Ele fala, filha, todo dia antes de você dormir, eu vou telefonar para você e vou te contar uma história. Ah, legal. Se vocês forem no site, vocês vão ver lá que as histórias são entre 3 e 4 minutos. São histórias curtas. Então o pai telefonava para a filha toda noite contando histórias diferentes. E a justificativa que o Rodari dá é bem divertida, que ele fala assim, olha, ele é um representante comercial, ele não ganha muito, então ele não pode gastar muito, ele liga para casa cobrar, ele não pode gastar dinheiro o tempo que ele com telefonemas longos. Ele contava histórias, olha que bacana, quanto isso marcou na vida dessa criança, né? Então é um livro lindo, esses contos estão lá, é um trabalho primoroso, é uma colaboração ítalo-brasileira, envolve profissionais italianos, profissionais brasileiros, é um site bacana, apaixonante. Essa é a primeira iniciativa. Essa é a primeira. Quantas mais nós temos? Bom, uma outra iniciativa são 2 conferências que falam do Gianni Rodari, para quem não conhece a obra, o legado, a importância desse autor. Ontem foi realizada a primeira, foi transmitida pelo Instituto Italiano de Cultura. Quem quiser acompanhar, basta entrar no Facebook, digitar Instituto Italiano de Cultura, e lá está presente a conversa entre o professor Pino Boero, que é um professor da Universidade de Gênova. Ele é um estudioso de literatura infantil, é um estudioso de Gianni Rodari, e ele ontem traçou todas as características da obra do Rodari. Me emocionou muito uma história que ele contou, porque como o Rodari perdeu o pai muito novo, ele era muito novinho, e o pai era padeiro, ele escreveu uma poesia dedicada ao pão. E eu li essa poesia para aprender o italiano. Eu lembro até qual era o objetivo da época, que o objetivo era conhecer um tempo verbal. Uhum. E aí o Pino Boero ontem contou que essa homenagem que ele fez ao pão era para relembrar a vida da infância, que o pai dele era padeiro. Entendi. Olha que bacana. Nossa! Então assim, para quem quer conhecer um pouco mais, ele foi bem didático, ele explicou pontos fundamentais, não há nada tão difícil para que ele tenha comentado. Então, até mesmo essa linguagem, há um cuidado para lidar com o público, não pode ser algo tão repleto de informações, mas assim, informações que sejam acessíveis, que as pessoas se interessem pelo autor.
Entendi. Muito bacana. E a, E e um a, outro, e a terceira? só E a uma, terceira? só uma outra coisinha, Dani. E Pode só que se como o tema é palavra e imagem, também participou dessa conferência um professor da USP, falar. Que que bacana. ele comentou a questão do desenho, da ilustração. Como é o casamento da ilustração, da imagem com a palavra. Então, ele falou um pouquinho do processo de trabalho de alguns designers e de alguns ilustradores, e falou em particular da colaboração de um ilustrador italiano, Bruno Munari, que por muitos anos ilustrou obras do Gianni Rodari. Então, quem se interessa por design gráfico, por ilustração, o professor Miliaccio deu uma explicação muito legal. Então, quem Miliato é quiser o da também, USP. É o da é o USP. da USP, é o Tá. da USP. Bacana. Então, quem quiser acompanhar e ver, está lá no Instituto Italiano de Cultura. Ok. 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 E a terceira e a quarta? Fala pra gente um Bom, pouquinho. a terceira iniciativa é uma iniciativa que vai ser aberta ao público. Apesar de, porque assim, nós estamos vivendo esse momento particular da pandemia, então os eventos eles tentaram montar iniciativas online, Ok. mas há também um evento presencial, que é esse último que eu vou comentar, do Instituto Italiano de Cultura. E eu tô curiosa Que, para saber porque por conta da pandemia, né? Como que eles vão não, fazer? eles estão, na realidade, eles vão, todo o protocolo de segurança, uso de máscara, de mesurar a temperatura, o número de pessoas que poderão entrar vai ser reduzido, será de 10 pessoas por vez. Os Vai cuidados. ser em Higienópolis, tá? São Paulo, capital, em Higienópolis, que é o local onde está o Instituto Italiano de Cultura. Tá. Lá eles vão expor o trabalho de 21 ilustradores italianos. E vai ser assim, no E esse, Brasil só São Paulo ou vai ter mais algum outro lugar? não, tem outros lugares. No caso dessa última, de São Paulo, 21 ilustradores vão expor trabalhos retratando o universo do Gianni Rodari. Porque eu tenho que comentar uma coisa: o Gianni Rodari não faz histórias infantis convencionais, ele trabalha muito com a ideia da criatividade. Então, para quem vai conhecer a obra dele no site Alcune Favole, vai causar um pouco de surpresa, porque ele é muito criativo. Então, os personagens sempre têm características diferentes do que nós estamos acostumados. Os lugares, as situações envolvidas são muito particulares. Entendi. Voltando à questão das ilustrações, então os ilustradores vão propor isso. O que nós achamos da obra do Gianni Rodari? Vão expor esses trabalhos, e quem puder ir vai poder ver uma evolução da ilustração da Itália, desde os anos 60 aos dias de hoje. Entendi. Bacana. Legal. E você me perguntava sobre outras iniciativas, né? Sim. Teve mais alguém? Bom, bom, a Embaixada Suíça, que tem o italiano como língua oficial, passou a colaborar também com a Semana da Língua Italiana, e a Embaixada da Suíça, junto ao Instituto Italiano do Rio de Janeiro, eles vão promover um filme que vai ser colocado no ar no YouTube do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, a partir do dia 22. É um filme que tem legenda em português, vai entrar no ar no dia 22, a partir das 18 horas, e vai sair do ar no dia 25.
às 18 horas. O filme se chama I Segreti del Mestiere, Os Segredos do Ofício. Então, tem essa iniciativa. E o Instituto Italiano de Cultura do Rio, ele recebe agora também autores de quadrinhos que vão fazer uma mostra também, se pode acompanhar pela internet, é uma mostra em que eles retratam as cidades, o universo urbano, os subúrbios. Tem, tem muitos eventos esse ano, em particular, dedicados a muitos personagens da literatura italiana. Olha só, muito bacana, né? E o italiano aí, muitos não sabem, mas ele está entre as 10 línguas mais faladas do mundo, né? Sim. E fora as empresas e tudo mais, a gente tem muito a aprender até com a parte cultural aí, a questão das raízes e tudo mais. Muito joia. Jana, tem mais alguma coisa que você gostaria de considerar aí em relação a esse evento? É porque o Brasil tem também em Belo Horizonte, tem todos aqueles que estão envolvidos, né, com o trabalho de língua e imagem. Por exemplo, Belo Horizonte recebeu, o Instituto Italiano de Belo Horizonte recebeu o cartunista que produziu, né, o Seninha, as histórias em quadrinhos do Seninha, porque o Seninha também é muito do personagem, né, é muito famoso também na Itália, né? Então ele foi recebido, participou de uma conferência e ele contou o processo de trabalho dele. Que legal. E como eu disse, como é um evento para promover a língua italiana, há uma colaboração entre vários acadêmicos, profissionais, tanto do Brasil quanto da Itália. Que legal. Nossa, muito bacana, muito bacana. Bom, Jana, você com esses quase 20 anos de experiência aí dando aula em italiano, fala um pouquinho para a gente o que, que o aluno deve, um aluno de italiano, o que, que ele deve estudar, como que ele deve desenvolver da forma mais fácil e prazerosa para ele. E uma última pergunta. Em quanto tempo ele precisa para ele ter noção? Ele precisa ter de estudo, né? Para ele ter um italiano de sobrevivência, que é aquele italiano que é para bares, restaurantes, aeroportos, chegar numa loja, conseguir pedir alguma coisa, um taxi, pedir uma direção na rua. O que você fala para a gente aí? Bom, desenvolver o italiano, inicialmente, um ano de curso te dá a possibilidade de desenvolver a língua e até de conhecer melhor as estruturas gramaticais. Eu digo sempre assim, às vezes me procuram para fazer aulas porque querem fazer uma viagem. O ensino é totalmente diferente, é voltado para que o aluno ele consiga formular frases, ele consiga pedir, por exemplo, uma informação, fazer um pedido no restaurante, coisas muito básicas, que permitem a ele um contato com o italiano. E, sucessivamente, há um estudo que promove uma sobrevivência, que é ampliar vocabulário e ter um pouco de conhecimento gramatical. Quando eu falo de conhecimento gramatical, é no sentido de entenderem discursos mais longos, falas mais longas, né? E você me fala muitas vezes me perguntam assim, Jana, um italiano satisfatório, o que é um italiano satisfatório? Né? O italiano satisfatório é aquele que permite você desenvolver uma conversa de forma espontânea. É você entender o que a pessoa está te falando, o que ela está informando para você, e você conseguir passar isso para ela. Que seria mais ou menos um B1, né? Final B1, né? Um B1, é você passar as informações e de uma forma tranquila, de uma forma clara, de uma forma um vocabulário
apropriado. Que você consiga entender o outro, né? Nem que não usando os melhores recursos da língua, mas que você consiga dar o recado. Ó, Sim. tem uma pergunta aqui, é da Érica. Ela quer saber qual que é a maior dica para quem almeja viver eternamente na Itália. Uau, Érica, buonasera. Bom, Érica, eu acho que o primeira elemento-chave, né, é bem saber como, né, como se manter e também a questão da língua. A língua se torna elemento fundamental, é ela que te permite conhecer os aspectos que você não conhece pela internet, né? Você não conhece somente observando um filme, você tem que, no caso, o estudo, ele te dá essa amplia o teu conhecimento, né? Saber o que quer, em que sentido. De repente, uma ocupação. O que que eu busco? O que que eu quero trabalhar na Itália? O que que me interessa na Itália? Tenho ex-alunos que foram trabalhar com moda, alguns com design, alguns foram trabalhar em empresas e buscaram, né, através do estudo do idioma, realizar esse sonho. Viver eternamente, acho que quem não quer viver na Itália eternamente, né? É um país que Fantástico. Bom, eu sou apaixonada, assim, a Itália me deu, eu digo sempre que a Itália me deu muita coisa, né? Me deu um conhecimento, uma formação cultural fantástica, me apresentou pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, né? Então, eu só tenho a agradecer. que legal. Jana, estamos chegando então ao final da nossa live aí, respondendo todas as perguntas. Vou pedir para você digitar o site lá para o Pedro, aí no nosso. Vou digitar agora. Digita Vou Favoli fazer lá, né? aqui. Para Vai o tremer um pessoal que pouquinho quer aqui, entrar e mas quer saber um pouquinho mais. Amanhã, né, tem mais uma parte aí dessa Semana Cultural Italiana. sim. Não deixe. Amanhã, deixa eu só comentar. Amanhã tem um evento também sobre o Gianni Rodari, e vai ser muito bacana, porque eles vão falar da obra do Rodari, o que que ele influenciou aqui no Brasil. Porque o Rodari também, ele, como eu comentei, foi jornalista, professor, escritor de livros infantis, mas na década de 60, ele começou a pensar muito no processo do ensino. Como é ensinar para crianças? Como é colocar a criança no centro da aprendizagem? E ele escreveu um livro chamado Gramática da Fantasia. E nesse livro ele explica como é o processo de criação de uma história, tanto para quem trabalha com criança, quanto para a própria criança. Olha que bacana, que legal, Porque ele muito sempre bom. viu isso, ele sempre viu, e isso vale para nós também, né? Nos colocarmos ao centro também do aprendizado, né? Então, o grande desafio para quem ensina idiomas é de desenvolver um trabalho que permita ao aluno desenvolver as suas potencialidades, as suas habilidades. Que bacana. Então fica aí, gente, a dica da Jana, né? De uma cultura do que você fazer para desenvolver aí os professores que estão nos assistindo aí, que eles participem desse evento aí. Foi um banho cultural maravilhoso, foi muito bacana ter você aqui, Jana. E Eu que agradeço. eu gostaria de colocar Eu agora sumi um aqui porque eu estou selfie meu. escrevendo. Desculpem, eu sumi aqui porque eu estou escrevendo outro endereço para vocês procurarem. Que bacana. Ó, a Jana está escrevendo. Jana, nós temos mais 50 segundinhos aí. Então, gente, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, aqui no Insta nosso, no direct, pode mandar uma mensagem para a gente de texto que nós vamos ajudar vocês, seja qual for a vontade de vocês. Empregabilidade, simplesmente conhecer o idioma. Gente, um grande abraço para vocês. E boa noite.
Bom, agradeço muito o convite, Dani, a oportunidade de participar desse encontro. Quem quiser ter mais informações, entre em contato conosco, vai ser um prazer ajudá-los. E boa na Sera.